E aí, galerinha, estamos de volta e esse vídeo, o intuito dele é só simplificar aqui algumas expressões que nós vamos utilizar muito nas nossas próximas aulas, principalmente quando a gente estudar a curva de aquecimento e as trocas de calor, porque nesses dois próximos assuntos nós vamos sempre aplicar a quantidade de calor já isolada. Como assim, Lucas? Nós já entendemos em vídeos anteriores o que é o calor específico. A gente já viu que o calor específico é sempre a quantidade de calor necessária para uma certa massa de uma substância variar 1 grau Celsius, tá bom? Variar uma certa temperatura. Porém, nos nossos próximos conteúdos é mais interessante já deixar essa quantidade de calor isolada. Então, ó, quando a gente isolar aqui a quantidade de calor e fizer meio com meio, extremos com extremos, nós vamos perceber que sempre quando a questão estiver falando de calor específico, a quantidade de calor nós iremos utilizar o famoso que macete, tá bom? Lembrando, o calor específico é sempre quando eu aplico uma quantidade de calor e quando a gente aplica uma quantidade de calor, esse corpo vai sofrer uma variação de temperatura, tá bom? Para uma certa quantidade de massa. Então, ó, quando for calor específico, nós vamos aplicar o que macete. Se a questão estiver falando de capacidade térmica, quiser que a gente calcule a quantidade de calor relacionada à capacidade térmica, então nós vamos fazer a mesma coisa. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo. Nós vamos fazer meio com meio, extremos com extremos. Então a quantidade de calor vai ser igual a C vezes ΔT, tá bom? E para finalizar, quando a questão estiver falando de calor latente, ou seja, quando eu aplico calor e a substância não varia sua temperatura, faz apenas uma mudança de estado físico, então nós temos o calor latente. Então, falou de calor latente, na hora de calcular aqui, nós vamos ter que fazer meio com meio, extremos com extremos. Quando a gente fizer meio com meio, extremos com extremos, então a quantidade de calor relacionada ao calor latente vai ficar o QLM, tá bom? Só lembrar que Lucas Martins, tranquilo? Não tem como esquecer. Então, mais uma vez, essas três relações, nós vamos utilizar elas nos nossos próximos dois assuntos para finalizar a calorimetria, que é a curva de aquecimento e a troca de calor em calorímetros, no qual nos próximos assuntos nós vamos só ter que olhar se eu estou aplicando um calor específico. Se for calor específico, então a quantidade de calor, só aplicar o que macete. Se eu estiver falando de capacidade térmica, então a quantidade de calor é só aplicar aqui o capacidade térmica vezes variação de temperatura. E se for calor latente, é só aplicar a quantidade de calor, vai ser o Lucas Martins. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido essa simplificação dessas relações matemáticas. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, que é justamente a parte mais importante, na verdade, a parte que os vestibulares, os concursos, as provas cobram mais sobre calorimetria. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até já já!